Olá, galerinha, Solange Sol por aqui para deixar mais uma dica literária, né? Um livro muito bom que eu li recentemente. Na verdade, eu iniciei essa leitura no feriado e terminei ali por terça-feira, porque é um livro bem grande. Trata-se de um romance filosófico. Olha só que bonito o termo, né? Estou falando do livro Crime e Castigo de Dostoiévski. Dostoiévski, é difícil de falar, né? É um escritor russo muito conceituado, né? E uma leitura, não vou dizer difícil, mas diferente de tudo que eu já tinha lido, porque ele tem uma linguagem um pouco mais rebuscada, mas ao mesmo tempo a gente consegue entender pelo contexto, porque ele fala de temas do nosso cotidiano que a gente vivencia. Nem todas as pessoas são assim, né? Mas o tema central do livro é a questão do. Como é que chama? A questão de você ficar remoendo as coisas, né? E você ficar relembrando o que passou e se cobrando e se culpando pelo que você fez ou pelo que você deixou de fazer. Então, esse sentimento o autor deixa claro nos personagens principais e eu achei muito bacana porque fala ali de um casamento que a mulher vive amargurada porque ela era de classe alta e ela casa com um pobretão e aí ela vive amargurada porque não tem a vida que tinha antes com a família, né? Tem que se sujeitar a trabalhar, ajudar em casa, costurar. E depois fala ali do Raskov, que é o personagem principal, né? Acho que é Raskov que fala. Depois me corrija se estiver errado. Que é um jovem, né? Estudante, que a família manda para a capital para poder estudar direito. E a família o sustenta, porém a mãe passa por dificuldades financeiras e em alguns momentos ele tem que trabalhar para poder se sustentar na faculdade, até que ele não consegue mais se sustentar na faculdade. Ele tem que pagar aluguel onde ele mora, ele tem que comer e ele come muito pouco, tanto é que ele emagrece muito. E ele deixa de estudar para poder se manter, sobreviver mesmo. E aí ele começa a se remoer porque a família se desgasta para poder sustentar ele lá. E depois ele descobre que a irmã vai se casar e ele acha que a irmã vai casar para poder ter a ajuda do marido para poder ajudar ele. E ele fica muito sensibilizado com isso e faz de tudo para a irmã não casar com esse cara. Né? Que ele sabe que a irmã não ama esse cara, mas na cabeça dele ele acha que ela tá casando por obrigação e não é isso. Só que ele fica se remoendo. E aí ele resolve, para poder ter um dinheiro a mais, né, cometer um crime. Ele ouve né, umas pessoas comentando numa taverna que seria muito fácil entrar na casa da mulher lá, de uma senhora idosa que mexe com penhor, essas coisas, né? E aí ele resolve cometer esse crime, né? Só que ele pensa assim, não, todo mundo que comete crime é pego, eu não quero ser pego. Então ele faz todo um plano lá para poder esconder a arma do crime, né? Ele arruma assim um laço dentro da camisa dele para poder prender o machado que ele vai matar a velha, porque ele já decidiu na cabeça dele que ele vai matar a velha, a senhora lá. E aí ele vai, comete o assassinato, né, e consegue se limpar ali na casa, não deixa mancha nenhuma na roupa dele, no sapato, e sai tranquilamente, né, entre aspas, né, porque consegue escapar do apartamento, foge, né, com as coisas que ele roubou, porém ele adoece logo depois disso. E muitos dizem que é questão mental mesmo, né? E o livro, ele tem algumas partes ali que parece que o Raskov é doido mesmo, né? E é muito engraçado, só que ele é muito inteligente ao mesmo tempo. Então a gente fica ali confuso, o que vai ser o desfecho dessa história, o que vai acontecer com ele. E é o livro que prende bastante. Aí ele volta lá, ele tá doente, né? A família vai visitar ele, né? Ele fica se remoendo por causa do crime, mas ele não conta pra ninguém, até que ele conhece uma personagem, né? Que ele acaba gostando dela e ela dele, mas ele não consegue demonstrar amor pra ela, porque ele tá tão ressentido com as coisas da vida dele que ele acha injusto demonstrar, que ele não consegue demonstrar amor e não consegue receber amor. Então é uma coisa bem complexa, porque muitas vezes quando nós estamos amargurados na vida, a gente também não consegue receber as coisas boas que os outros nos dão. Então é
bem interessante o que Fyodor Dostoiévski deixa lá pra gente, né, nessa mensagem. E a história vai se passando, ele vai vivenciando muitas emoções ali no livro, né, com a irmã, com a mãe, com aquele casal que eu mencionei, né, que é bem dinâmico, e outros personagens lá na pensão que ele mora. E no final ele acaba confessando o crime, né? O investigador descobre, né? Porque ele conta pra mocinha lá, acho que é Sofia, se eu não me engano. E um cara escuta e conta pra polícia, e aí eles começam a rodear ele e pegam ele, né? Ele acaba confessando o crime, vai preso, depois ele ele é transferido pra Sibéria, e a Sofia vai morar lá na Sibéria para ficar perto dele. E daí, depois de 7 anos, que ela vai lá todos os dias visitar ele na prisão e leva cartas, fica ali ajudando os presos, ele também, para ter comunicação com a família, né? Com as respectivas famílias. É que ele percebe o quanto que ele amava a Sofia e quanto que ela ama ele, porque ela, né, deixou toda a vida dela para viver lá na Sibéria com ele, né, perto dele. E aí no final ela adoece, né? E aí ele fica muito triste quando ela não aparece mais, até que ele descobre que ela tá doente. E quando ela volta a visitar ele se ajoelha na frente dela, abraça. É muito bonita essa cena, porque aí a gente percebe que acabou o ressentimento dele, que ele consegue demonstrar o amor. Então eu achei muito, muito incrível, muito bacana esse livro e super indico ele. Óbvio que tem, né, a descrição lá do assassinato, as histórias envolvidas ali, como que ele fez, os pensamentos, as reflexões, que não tem como a gente transmitir isso, que vale a pena ler mesmo, cada pessoa vai interpretar de uma maneira, mas é um livro que vale a pena muito, muito ler, né? Eu nunca tinha lido nada da literatura russa e simplesmente adorei.